Você é cubano? Eu sou cubano. Cuba não passa fome, eu já fui pra Cuba. É bom morar em Cuba? Nós vamos morar em Cuba. Passar fome em Cuba não existe, isso jamais. Passava fome em Cuba, sim. Olha, esses dias com um cubano aqui em Curitiba, o cara falou que passava fome lá. Não, eles não passam fome, não tem nenhum morador de rua em Cuba. Isso simplesmente não é possível. Eu fui embora do meu país porque meu país tem muita necessidade. Passar fome é você não ter acesso à comida, eles podem comer menos. Não ouviu o que eu ouvi. É burrice defender Cuba? Meu país não tem nada, muita ditadura, não tem comida, não tem nada. Eu não sei que escola que vocês fizeram, gente, porque socialismo não quer dizer passar fome. Mais ou menos, mais ou menos. É contra o socialismo. Não tem nem oportunidade. Eu estava muito curiosa sobre o nível cognitivo de vocês. Só que o problema é, cara, essa galera entra nas universidades e entra nesse aparelhamento. Eles compram aquela cartilha, né? Qual é a capacidade dessas pessoas de entender que eles não servem para ser gestores? O atual economista do país não entende absolutamente nada de economia. Ou seja, isso aqui é um caminhão descendo a ladeira de maneira desgovernada, sem freios e com uma carga de explosivos nas costas. Não pode mais falar a palavra com M. Dizem, né? Eu nunca sei se pode ou não pode. Por isso que eu tô aqui meio que dando uma chutada de balde. Bom, pessoal, isso aí. Tudo bem com vocês? Mais uma vez, Baiucas Brasilis, e com essa intro fica aquela velha ressalva. O que petistas têm na cabeça? Eu não consigo entender. É um sadismo, porque assim, olha como vocês viram como é que ela finalizou, né? Eu queria entender o nível cognitivo de vocês. Legal. Então peça para ela conversar com qualquer refugiado vindo de Cuba, vindo de Venezuela e vindo de outros lugares da América do Sul para cá. Lugares onde o regime é muito pior, é perverso, escraviza pessoas, as deixa com fome sim, as deixa à miséria. E assim, já existem uma série de vídeos, cara, na internet de pessoas saídas do Brasil que vão para esses lugares. E vão lá e filmam o cotidiano das pessoas como está hoje. Inclusive existem pontos da Bolívia onde não é só questão de narco, blá blá blá. Não preciso terminar, né? Mas também existem essas mesmas relações do que com esses países já citados. E assim, se nós já temos Zoe Martinez, agora tem a outra menina que também veio de Cuba, que o cabelo dela é mais loiro, mas ela tem um tom de pele com mais pigmentação, vamos dizer assim, ela pega mais sol, creio eu, ou é a cor dela, de fato. E ela também, esses dias apareceu no Inteligência Limitada, mas eu não consegui gravar o nome. Mas, obviamente, ouvi partes da história dela e tudo reflete uma coisa a outra. Na verdade, é tudo muito igual, muito parecido com o papo da Zoe. E eu mesmo, gente, tive a oportunidade de conversar com duas pessoas. Uma numa cidade a 20 km da minha, onde eu fui numa loja comprar uma ring light, e, por sinal não é nenhuma dessas luzes aqui. Aí entrei na loja e no balcão uma pessoa falando com sotaque espanhol. Aí eu, de maneira sutil, estava em atendimento, fui conversando, criando uma simpatia com a pessoa, né, uma menina. Daqui a pouco eu perguntei, desculpa, mas é inevitável a mim, por curiosidade, de onde tu veio? Ela falou, Venezuela. E aí eu falei, antes de eu terminar a frase, ela já me interrompeu, mas eu vou reproduzir a frase. É verdade tudo que a gente vê na internet? Quando eu falei o é verdade tudo, e ela já começou a balançar a cabeça. Ela também usando óculos, cabelo por aqui, tipo um Chanel. Bonitinha a guria, obviamente, simpaticíssima, deve ser ultra jovem, enfim. E numa simpatia. E por quê? Ela está feliz. E aí o que ela falou pra mim? Mesmo eu vindo pro Rio Grande do Sul, mesmo havendo pessoas que me tratam como uma estrangeira, uma forasteira, ela falou, vocês não têm ideia do quanto vocês são felizes e livres aqui. E aí tu pega essas pseudo-pessoas inteligentes, ou pseudo-inteligentes, e me desculpe a moça aí, ela é bonitinha, a senhora? Eu achei, pelo menos, tá? Te falta o que pra acreditar nas pessoas vindas de lá? Te falta o que pra acreditar que o que vendem na mídia não é a realidade? Nós temos uma distopia esfregada em nossos rostos há muitos anos. E isso vem acontecendo há 30, 40 anos, talvez muito mais. Mas eu creio que a manipulação maior é de uns 30 e 35 anos pra cá. Só que uma coisa com que eles não contavam, e eu acho que é por isso também essa briga de TV com internet. E eles sempre quiseram regulamentar desde o começo. Por quê? Se vocês usarem os 3 neurônios que restam, o pessoal que já não tem esse véu, essa cegueira, ou na verdade o que eu digo, esse antolho para enxergar um único caminho, né? O pessoal que já arrancou isso. Antolho, um dia eu pesquisei o que é que tampa os olhos do cavalo e apareceu antolho no meu, enfim. Tomara que seja mesmo. Tem gente que foi colocado um antolho e deram um caminho para aquela pessoa. Tu tinha 4 caminhos, na verdade, né? O da esquerda, na tela vai ficar ao contrário. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apontar errado, mas para que faça sentido para vocês aí.
O da esquerda era um caminho. O da direita era outro. Aí nós temos o centrão, que geralmente é água com açúcar, mas que a hora faz política para um lado e para o outro. E nós temos hoje uma outra vertente que ninguém lembra de citar. E que Ludwig von Mises é o, vamos dizer, patrono. Digamos que talvez já haviam muitas pessoas com essas ideias, mas ele foi o primeiro cara que, de fato, colocou isso no papel. Então, assim, é uma escola a ser estudada as leituras dos livros dessa rica criatura. Porém, eu ainda não me aprofundei o suficiente para falar detalhadamente desses aspectos. Mas, se nós pegarmos hoje um pensador, e esse estudou muito mais, e provavelmente ele leu Mises e leu todos os outros, como ele mesmo cita, e o que eu vou falar aqui é palavras do próprio Pondé. Pondé não é um cara nem de direita e nem de esquerda. É alguém que tem pensamentos, aí eu digo livres, porque libertário tem uma conotação política. Eu vou dizer para vocês que eu tô bem no meio de tudo isso, tá? Mas eu vejo, por parte da direita, aliás, eu vou apontar para cá daí, vejo por parte da direita e dos libertários, eu vejo um diálogo comigo. Tá? E eu, vou dizer bem a real para vocês, eu tenho aspirações nos dois campos, porque eu quero redução de Estado. E esses dois espectros políticos querem redução de Estado. Porque eu tô vendo um macro-Estado cada vez mais inchado, gastando horrores e fazendo com que a gente pague a conta. E é assim, num mês, que ao fim de janeiro, nós já havíamos ultrapassado 400 bilhões em arrecadação no primeiro mês. Eu fiz uma conta básica, e isso não precisa ser um mega blaster inteligente. Pega os 400 bilhões que passou disso, tá? 400 é alguma coisa. Divide pelos 30 ou 31 dias do primeiro mês do ano, 31, e tu tem um valor. Acho que deu 13 bi, 13 ponto cacetada. 13 ela vai fumar. Coincidentemente é 13, né? Parece que é um número que pra eles é importante fazer essa arrecadação. E é óbvio que eu tô criticando vocês da canhota. E por sinal, olha que loucura, né? Eu boto a minha luz aqui de frente, uma luz branca à minha esquerda e uma luz entre vermelho e laranja, um âmbar, à minha direita. Para vocês no vídeo fica justamente isso aí, né? Esquerda e direita. Mas é branco, não é nem azul, não é verde, não é amarelo. Né? Mas dizem que uma cor quente de um lado com uma cor clara da outra, né? Dá um equilíbrio legal, fica legal na câmera. E um dia eu tenho que começar a colocar luz aqui atrás pra tirar essa sombra. Mas enfim, né? Tem que monetizar esse canal aí, gente. Então me ajudem, por favor. Divulguem isso pra pessoas inteligentes como vocês e que querem sair um pouco dessas caixinhas de família não sei quem, Lulinha blá blá blá, ou Janjo. Né? Ah, que o Janjinho é bom. Ah, que o Bolsomito. Ah, porque o mito... Cara, apesar de, como eu falei pra vocês, esses dois espectros, mais à direita, eles dialogam comigo, ou libertário e direita, eles dialogam a ponto de, realmente, eu concordo com algumas coisas, discordo de outras, mas assim, vamos dizer que uns 70% a gente tá de mãos dadas. Mas é óbvio que tem lá uns 30% com que eu não concordo com as políticas. Quando eu vejo, por exemplo, gente da direita dizendo que nós temos que ter um Estado forte, quando eu acho que o Estado ele tem que ser reduzido e cuidar só de coisas primordiais. Porque é o seguinte, gente, o rumo do planeta não é ser comunista, como alguns falam. E aí tem gente que também fala a respeito lá de previsões de babavanga, que eu não, assim, ó, galera da espiritualidade ultimamente, esses astrólogos, tarólogos, e eu sei que alguns aqui vão pirar comigo e dizer, pronto, o cara tá misturando política com astrologia. Astrologia não é horóscopo. Horóscopo é aquilo que o jornal pega num saco, puxa qualquer cartelinha lá e sai falando pra ti, o signo de tal vai ter tal coisa hoje. Esquece aquilo. Todo mundo sabe que aquilo ali é migué. Agora, que os espiritualistas e astrólogos ultimamente, claro que tem um bando de gente falando um monte de coisa na internet, e aí tu pega ali, tem 40% é tranqueira, 60% funciona. Tudo bem que é um monte de palpite, mas assim, quando falaram a respeito de muita água lá em 2023, aconteceu. Falaram no início do ano e aconteceu no fim do ano, já no Rio Grande do Sul. E em 2023 falaram que ia acontecer em 2024. Para esse ano, 2025, tem previsões também bem negativas, mas aí é mais mundo, porém falaram da região de São Paulo. E aí? Aí assim, se pastores de igreja evangélica lá atrás falaram pro povo para votar em Lula, o Janjo, eu gosto de dizer Janjo, e aí agora, tempos atrás, para votar no Bolsonaro, e aí mesmo assim, nós tivemos um estado que foi enxugado, ou seja, o Bolsonaro veio com medidas muito mais libertárias na pauta dele
do que de direita para valer. Ele reduziu o Estado. Mas por ele brigar com a Globo e por ele secar a torneira, a Globo falou tão mal dele que ele criou o próprio cabo eleitoral. Outras cagadas de família Bolsonaro. Assinar lá, dar sanção ou dar, vamos dizer, poder ou dar anuência, vamos colocar dessa maneira, né? Que é quando tu assina e reconhece a assinatura. O cara deu anuência pro pessoal aparelhar um sistema contra ele mesmo. Ou seja, tiraram o outro cara da prisão e deram para ele a carta. Eu gostaria de falar de outra maneira, mas eu tenho que falar de um jeito polido, né? Mas deram a ele o poder de ele voltar a disputar as eleições. Foi isso que ocorreu. Quando, na verdade, o cara tinha uma pena lá. Mas eles anularam o processo, como se ele não tivesse nenhum tipo de acusação. E aí eu tenho aqui vídeos do Renato Duque, que eu já postei. Tenho vídeos do... Tem pessoas citando Gedel, o cara lá, o Capitão Cueca, que agora até, de novo, tem lugar lá nos palanques da vida dentro do Palácio do Planalto. E o que mais me chateia, e que vocês deveriam estar revoltados, vocês aí que do outro lado comem palma, vocês que votaram no Janjo, acreditando que ele ia dar a cesta básica, ou tirar vocês da miséria, e vocês estão lá numa casa de chão batido ainda, o solo de vocês ainda é argiloso, vocês não têm água encanada, iluminação, vocês acreditaram que depois, mesmo depois de 2 décadas, com 16 anos dessa galera no poder, vocês acreditaram que eles iam tirar vocês da miséria. Porque é o seguinte, pobreza é uma coisa, pobreza é o que a gente está vivendo hoje, que a nossa moeda desvalorizou. Mas agora miséria é uma coisa muito pior, e tem gente que foi pra miséria. E o que eu vejo na minha cidade, Natal, e na cidade onde eu resido, e inclusive lá nessa cidade a 20 quilômetros daqui, que eu conheci a venezuelana essa. Cara, uma coisa que não se via tanto. Não se viam pessoas em situação de rua, que não pode mais falar a palavra com M. Dizem, né? Eu nunca sei se pode ou não pode. Por isso que eu tô aqui meio que dando uma chutada de balde. A gente não sabe se o termo pode ou não ser falado. Tem gente que diz que não pode falar a palavra, aquela que te extingue, né? Que começa com M. Tem outros que falam, na cara dura. Tem gente que diz que não pode falar da pandemia e citar o nome dela. Outros falam na cara dura. Então eu nunca sei se pode ou não pode. Em resumo, trarei polidez às minhas palavras para que o meu discurso seja espalhado. Ok? Mas, bom, vou voltar lá pro novelo de lã de uma vez em que eu fui no mercado. Fui no mercado que tem preços assim de produtos mais acessíveis, no trivial, sabe? Feijão, arroz, tal, e também até produtos de limpeza. Mas lá, por exemplo, carne não é tão bacana comprar, ovos também não, tem algumas coisas assim que é melhor ter em outro lugar. Porque daí eles jogam tanta coisa naquele balaio deles, que daí tu cata e mais a metade não tá legal. Mas é um mercado ok, tá? E a massa vai lá pra comprar porque tem fama de barato. Eis que um dia, na fila, escuto vozes e vejo, não reconheço essa língua como português. Prestei um pouco mais de atenção, espanhol. Aí um pessoal, obviamente com um aspecto de etnia indígena, e aí cheguei e perguntei, né? Houve um momento em que a gente começou de riso e tal, de esboçar uma simpatia. E aí, quando, depois de alguma conversa, eu consegui daí perguntar a eles, então, vocês vieram de onde? Também, daí falaram Venezuela, mas eles vêm de família boliviana. Por isso a etnia, o aspecto indígena deles. Tá? E não fiquem chateados, porque é o seguinte, eu tenho isso no meu sangue e tenho uma cacetada de mistura. Então eu sou um belo de um cachorro vira-lata, porque eu não tenho etnia definida, tá? E tá tudo certo. É Cáucaso, é Itália, Alemanha, índios, né? Índios aqui, sul-americanos, franceses. É um caldeirão. E família do meu pai é espanhola. Então, tem pelo menos 5 etnias diferentes aqui no meu pedigree. Tá? Então, dane-se. Mas, e eles, super simpáticos e tudo, e comentaram, e falaram exatamente o contrário do que essa moça do início do vídeo. Então, assim, gente, cara... cara, é assim, esquemas de corrupção, na cara dura. Aparelhamento do sistema pro Barba voltar pro Janjo. Capitão Cueca, Renato Duque aqui que eu já citei, Mensalão, Mensalinho, Petrolão, pedalada fiscal da Dilma. Tudo isso aconteceu. E a galera ainda acredita, os comedores de palma, engolidores de pó, que eu tenho pena de vocês sim. É óbvio que eu me compadeço. Gostaria que desses 4 trilhões arrecadados esse ano, muita dessa grana fosse pro saneamento de vocês, para dar estrutura a vocês. Mas se fosse para isso, eu ficaria feliz. O problema é que tem gente andando de iate por aí, chamando salmão na reunião do G20, contratando, enfim, operações bem caras à sua volta, carro alugado e tudo, que vai ter vídeo aí nos próximos dias da minha cidade, que agora se tocaram que uma empresa de água
alugava ao custo de 2 milhões mensal carros, e aí viram agora que não tem a necessidade. Engraçado. Trocou a prefeitura, daí agora viram que não tem necessidade. Antes tinha. E nem é uma crítica antiga à prefeita, porque como eu disse já aos meus amigos, tem muita coisa que acontece numa prefeitura às vezes que o próprio prefeito não fica sabendo. E o porquê? Existe uma coisa chamada gabinete. E se o gabinete é opositor à prefeitura atual, o gabinete às vezes não aceita fazer as coisas. Então assim, eu não tô passando pano pra prefeita anterior e sei lá, mas assim, eu também não sei. Espero que eu esteja errado, mas eu vou fazer um vídeo a respeito disso aí específico. Não sei até que ponto eu vou me equivocar. Mas o atual prefeito da minha cidade, ele não me inspira confiança 100%. Não me inspira. Mas tomara que eu tenha que dar uma porrada na boca, né? E tipo, que eu esteja errado e que o cara seja bom. Que é o que eu quero. Eu quero que mesmo quando eu vote, então, no contra, que o cara, então, me surpreenda positivamente. Por enquanto, ele tá fazendo um bom trabalho. Só que é o seguinte, a antiga prefeita, também nos 4 primeiros anos, fez um bom trabalho. No segundo mandato, ela deu muita mancada. Acho que muito pela ausência de obra. Mas daqui a pouco ela fez no primeiro, no segundo, bom, vou segurar o caixa, né? Até porque ela pegou uma pandemia também, né? No segundo mandato. Então a gente esquece isso. E é bom reforçar. Já o cara agora chegou e cortando um monte de coisa. Legal. Que eu acho que esse é o caminho mesmo. Mas até que ponto vai continuar? E que sirva de exemplo esse tipo de coisa. Porque nós colocamos de volta ao poder alguém que, na minha opinião, não deveria ter voltado. Simples assim. Colocaram de volta. Aí essa pessoa, ela não só não mantém o modelo anterior, que é a redução de Estado, como fala que não existe arrecadação, e agora até o pessoal que antes defendia e batia palma pra essa galera, eu vi hoje uma entrevista da Mariana Godoy falando com o Geraldo Alckmin. Vi um trecho da entrevista. E ela não aguentou, ela foi obrigada a esboçar. Claro, né? Chega um ponto que daí existe uma pressão popular pra esses jornalistas aí, que a maioria são comprados. Não sei se é o caso dela, mas devo apontar que muitos deles, inclusive os ex-globais, muitos, uma grande parcela, tem esse viés, apoiam, porque obviamente já foram beneficiados em alguma coisa, e por isso eles têm esse entusiasmo por essa galera, por esse viés. Mas ela foi obrigada a colocar ele na parede e disse, não venha tentar dizer a mim que não existe isso, porque tem sim, é fato. Existe dinheiro no caixa, só o pessoal não está sabendo administrar. E aí pegaram um trecho durante essa entrevista de um corte dele falando, anos antes, que o Janjo ia voltar para a cena do crime. Aí resgataram isso. A galera não perdoa, meu. E esse é o problema de quem não assiste internet. Quem ainda é manipulado por uma coisa chamada televisão. Cara, tu quer fazer um grande favor para tua existência e para quem tá à tua volta? Muito cara do que aparece na TV são fezes. Igual diria o vinheteiro. Muito da música porcaria que se espalhou por aí e que, na minha opinião, tem dedo sim do governo. O pessoal quer pessoas com uma lobotomia. E um dia também é um canal de política, aliás, que eu dou minha opinião política sobre a política geral, mas é óbvio que eu tenho muito cacete pra descer na esquerda, tenho cacete pra descer na direita também, tenho aspirações libertárias, mas, assim, eu não preciso estudar a fundo livros para olhar para o cenário atual e ver que, para mim, quem defende o atual governo, quem defende a figura do Janjo e sua excelentíssima e as pessoas na volta, ou é muito mal intencionado, ou é muito idiota. É uma pessoa brutalmente cega. Ou a terceira via. Assim como uma menina que trabalhou comigo, que é uma geóloga, por sinal, inteligentíssima quanto aos estudos, e insignificante em sua opinião política, porque é o seguinte, ela votou nessa galera, ela votou em quadrilhas anteriormente, e aí, na hora de ficar aqui pra ver o que ia acontecer, não, pegou e vazou. E aí o mais engraçado, como sempre, né? Vai pra países capitalistas ou de monarquia na Europa. Aí ficou um tempo lá e pegou um avião e foi pra Austrália. Aí ficou lá. E aí, assim, tinha muita consideração para as pessoas. Aliás, tenho ainda, porque como ser humano, gosto dela pra caramba. Mas sua opinião política a mim não serve. Sabe por quê? Tu passou pela lavagem cerebral de uma reitoria de uma universidade, a qual, se tu não é canhoto, tu não é aceito na patota. E aí se formou lá, engoliu aquele viés, comprou aquela ideia, mas é engraçado que na hora de escolher um lugar para viver, não vai para Cuba e Venezuela. Nunca vão. Nunca vão para lugares miseráveis. E outra, América do Sul, nem pensar, né?
O negócio é ir pro Cáucaso. Aí é engraçado. Sempre é aquele papo de, aqui nada tá bom. Mas aí vota numa coisa que tem uma promessa de 20 anos e que em 16 não cumpriu nada. E é assim, é sadismo, é loucura. Se vocês acham que o problema das pessoas é o nível cognitivo delas, eu tenho muito a questionar do nível cognitivo de vocês com as evidências. Porque é o seguinte, cara. Eu acho que vocês não estão acompanhando o valor da bomba de gasolina. Vocês não estão acompanhando o preço das coisas no mercado. Não é possível. Vocês não estão acompanhando a alta do dólar. Produtos eletroeletrônicos que em 2015, 10 anos atrás, tu comprava por um quinto, um quarto do valor. Em 10 anos, quadruplicar, muito estranho, né? E principalmente o seguinte, né? Pós um problema de ordem sanitária mundial, os preços elevaram para o dobro, assim. E depois de ter terminado. Tem muita coisa que tu olhava antes ali, 2021, 20, 21, 22 também já, no fim da pandemia, né? Eu falei a palavra, dane-se. E tu viu os preços, cara, quase a metade do que tá hoje. E nós estamos falando de eletroeletrônicos que vêm de fora. Aí o que aconteceu? Taxação, dobra aqui e tal peça. E aí uma coisa também, ó, que tem que falar. O velho da van, por isso que eu não passo muito pano pra ninguém. Eu gosto do velho da van. Quer dizer, não sei se eu gosto ainda, mas eu gosto dele. A figura dele me passa uma energia massa. Eu gosto de ver ele falando lá, garra, determinação, van. Ele é divertido. Só que o problema é esse cara, segundo que se comenta a todo vapor, ele foi alguém que votou sim a favor da taxação. Porque é lógico, para ele beneficiaria. Imagina menos pessoas comprando produtos de fora. Vão comprar mais de mim no mercado interno. Só que aí entra a história aquela onde eu bato na esquerda. Aliás, bato na esquerda pra caramba, mas eu também dou porrada na direita se for necessário. Cara, na hora de pensar no seu bolso, ninguém pensa no legado e na nação num todo, né? Todo mundo vai pelo, não, isso aqui é bom pra mim, isso aqui é ótimo. Ninguém daí vai pelo que deveria ir. Ninguém vai pelo que de fato tá no seu coração. Todo mundo vai pelo, não, onde é que eu coloco mais dinheiro no meu bolso? E aí o que eu digo pra vocês? Quem rasga o brioco com isso aí, coloca os 10 dedos e faz assim, ó, lá dentro, somos nós. Sabe por quê? Eu nunca consegui passar um faturamento aí de 54 mil o ano. Não consegui. Trabalho por conta, existem 3 ou 4 meses do ano em que o serviço cai muito, esse período agora é esse. Dezembro, janeiro e fevereiro não existe quase nada de trabalho no meu setor. E aí eu fico de 9 a 8 meses eu trabalho e os outros eu tenho que meio que hibernar. E justo quando o meu custo aumenta, porque para aguentar ficar aqui dentro e gravar, tem que ligar o ar e o ventilador. Só que eu ligo no 25 ar, né, que não chega a ficar friozinho, bacana, e ligo o ventilador aqui, que se vocês escutam um leve barulho ao fundo, é o vento aqui para aguentar. Que daí ele traz o ar frio de lá para cá. Que senão é impossível gravar. Ou vou gravar aqui pingando e vai ficar um vídeo merda. Que daí eu vou estar aqui derretendo, padecendo. Mas, cara, é impressionante. Né? Os meus comentários políticos daqui pra frente vão ser todos assim. Eu não vou falar da política notícia. Eu vou falar dessas maluquices aí das pessoas. Eu vou falar do povo, da mentalidade do povo. O meu canal não é mais de política. O meu canal é falando da mentalidade do imbecil coletivo. E eu não tô nem parafraseando aí o Olavo de Carvalho. Porque não li nenhum livro dele. Mas é o que eu percebo. Conseguiram bem, os políticos, todos eles, conseguiram fazer muito bem o dever de casa de transformar grande parte da galera fanáticos cabeça de ameba. E aí, um dia teve uma professora com mestrado que me criticou e me chamou de chiliquento, quando eu disse pra ela lá atrás que votei em Bolsonaro. E aí eu realmente bati de frente com ela. E ela é mulher de um cara a quem eu estimo muito bem, conheço desde 2010. O cara veio do Paraná, baita músico e tudo. Mas tem uma coisa, tá? Eu tenho elogios a fazer essas pessoas. Essa moça é uma pessoa que realmente tem vocação para ser professora. Tem agora um filho ou uma filha, não sei. Pra variar, é uma pessoa bonita, que contraria, né? Porque geralmente essa galera não tem gente bonita. Mas é uma guria muito bonita, de fato. Mas ela não tem só isso para contribuir para a humanidade, que é a sua beleza. Ela tem conteúdo também. Só que o problema é, cara, essa galera entra nas universidades e entra nesse aparelhamento. Eles compram aquela cartilha, né? E, assim como você,
também já foi é professora ou foi, eu também já dei aula. Só que, claro, diferente. Já dei aula de AutoCAD em sala de aula. Inclusive, tenho cursos para vender disso, né? Então, quando eu tiver audiência aqui, muito em breve vou colocar isso para vender aqui, não vou ser hipócrita. Quero sim vender os meus produtos digitais, porque é uma maneira da gente aprender algo e sair do bostil, né? Pelo menos assim, se tu não conseguir cair fora do país, tu pelo menos vive um pouco melhor aqui dentro com conhecimento. E também consegui dar aula. Tá? Também consegui dar aula não só em escolas profissionalizantes, como também numa instituição de ensino. Mas enfim, sobre qual curso e tal não vem ao caso, que daí lá no meu canal profissional eu falo a respeito. Mas é assim, eu também sou um educador. Eu também tive que aprender um pouco de pedagogia, oratória, didática a respeito disso, porque, obviamente, eu tinha que me portar com uma certa conduta diante das pessoas para não sair falando muita asneira, né? Porque, na realidade, o que vocês veem aqui é um percentual, meu. Na vida real, eu falo muito mais palavrão. Sou mais histriônico, mais enérgico. Vamos dizer assim, faça um meio termo entre um cara super calmo e um Enéas. Eu tô ali no meio termo entre isso aí. E tem vezes em que né, a adrenalina sobe, para não dizer outra coisa. E ela me chamou de chiliquento. Só que hoje eu olho qual é a capacidade dessas pessoas de entender que eles não servem para ser gestores. Eles podem até fazer lá a campanha bonitinha e podem até realmente entregar coisas a famílias que precisam. Pode ser que isso ocorra, mas não é o que a gente está vendo. Só que tem um problema. E eu já falo isso em outros vídeos. Daqui a pouco eu vou começar a fazer só vídeo epopeia, só vídeo longo. De que adianta uma arrecadação alta com o Estado inchado, má administração? De que adianta uma arrecadação alta e o dinheiro não é distribuído para quem realmente precisa? Aí outra. Nós temos arrecadação, nós teríamos como fazer uma boa gestão, mas o problema está na péssima gestão. A grana, ela está sendo espalhada e o problema é as pessoas que estão na volta do atual presidente e do que ele está fazendo dentro do Palácio do Planalto são pessoas que já têm esquemas divulgados em suas costas. O atual economista do país não entende absolutamente nada de economia, ou seja, isso aqui é um caminhão descendo a ladeira de maneira desgovernada, sem freios e com uma carga de explosivos nas costas.